De hoje tem um título meio esquisito. Obrigado. Ótimo. É a interpretação cristotélica de João Calvino. Daqui a pouco vai ficar mais claro por que essa palavra esquisita, cristotélica. Nós vamos falar sobre 3 interpretações hoje. E as 3 vinculadas a Jesus Cristo. A pergunta nossa, antes da pergunta, por que é importante falar sobre isso? Sobre qual é o papel ou o lugar de Cristo na interpretação bíblica. Ou seja, quando eu abro as páginas da Bíblia, eu devo lembrar de Cristo. Mesmo quando eu estiver lendo Gênesis ou quando eu estiver lendo Eclesiastes, eu devo lembrar da pessoa de Cristo. A questão é, como fazer isso? Existem vários livros propondo coisas desse tipo. Por exemplo, em português nós temos aquele do Dr. Sidney Greidanos pregando Cristo a partir do Antigo Testamento. Ou do Dr. Brian Chappell, pregação cristocêntrica. Em inglês nós temos mais vários outros livros, todos eles com a mesma tese. Sempre que você abre qualquer parte das Escrituras, Cristo precisa ser anunciado. A questão é, como fazê-lo? Como pegar alguns dos provérbios, que parecem ser tão práticos, coisas para o dia a dia, como falar de Cristo em provérbios? Ou como falar de Cristo naquelas leis que dizem respeito à nação de Israel? Como achar Cristo nas páginas, principalmente do Antigo Testamento? Louis Berkhof, famoso pelo livro de teologia sistemática dele, mas que também escreveu um livreto a respeito de interpretação, diz o seguinte: Calvino acreditava firmemente na significação tipológica de muitas coisas do Antigo Testamento, mas não concordava com a opinião de Lutero, segundo a qual Cristo podia ser encontrado em qualquer lugar da Escritura. Além disso, reduziu o número dos salmos que poderiam ser considerados messiânicos e insistiu que os profetas deviam ser interpretados à luz das circunstâncias históricas. Então vejam, entre esses 2 grandes reformadores existia uma divergência, e nós vamos ver isso com mais detalhes daqui a pouco. Lutero dizia, em qualquer página das Escrituras, em qualquer parte das Escrituras, você tem que encontrar Cristo. E João Calvino já discordava um pouco de Lutero neste quesito. Então, o nosso plano hoje vai ser o seguinte. Pergunta: a hermenêutica tem a ver com a interpretação da Bíblia. A hermenêutica de João Calvino, ou a interpretação bíblica de João Calvino, era cristocêntrica, ou seja, ela tinha Cristo como o seu centro e como seu alvo? Nosso objetivo, entender o papel de Cristo na interpretação bíblica de João Calvino. E o método vai ser comparar João Calvino, a interpretação dele, com a interpretação de 2 outros contemporâneos de Calvino, sendo o primeiro Erasmo e o segundo Lutero. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai comparar a hermenêutica cristológica de Erasmo com a hermenêutica cristocêntrica de Lutero, e então pegar essas 2 e comparar finalmente com a hermenêutica cristotélica de Calvino. Qual é a diferença dessas 3 palavras que eu escolhi para nomear cada uma dessas hermenêuticas? Eles têm uma abordagem diferente. Cristológica tem mais a ver com um estudo de Cristo, buscar na palavra um estudo filosófico de Cristo. Cristocêntrico tem a ver com, e veja, é a forma que eu estou usando nesta palestra, por favor. Outras pessoas usam cristocêntrica com outros objetivos totalmente diferentes e, via de regra, num bom sentido. Eu estou usando aqui num sentido de exagero, tá? De olhar e ver Cristo em cada letra, em cada palavra das Escrituras. E a hermenêutica cristotélica de Calvino, Cristo como o alvo. Isso que é telos no grego, por isso cristotélica, Cristo como alvo das Escrituras. Então é esse o nosso
nosso projeto para hoje. Erasmo de Roterdã, em primeiro lugar, quem era ele? Ele era um holandês que viveu no século XVI, é chamado de praticamente um pré-reformador. Alguns divergem se ele concordava mais com o lado da Igreja Católica ou mais com o lado da Reforma. Os reformadores no começo tiveram um bom relacionamento com ele, mas depois, considerando que Erasmo não quis sair da Igreja Católica, então eles foram se afastando cada vez mais. Ele era um sacerdote católico, era um crítico ferrenho da Igreja Católica, mesmo dentro dela, e por isso então essa simpatia primeira dos reformadores com ele. Escrevia sempre em latim, era defensor da liberdade da religião e foi famoso pela sua influência aos reformadores e também por ter feito uma primeira edição do Novo Testamento grego. Em matéria de interpretação bíblica, o que Erasmo propunha? E vejam que aqui a maioria dos pontos são bons e são coisas que nós podemos aprender. Primeiro, Erasmo propunha que deve-se levar em conta não somente o que foi dito, mas também quem disse. Deve-se observar para quem as palavras são ditas, quais palavras eram usadas naquele tempo, ou seja, comparar a palavra bíblica usada por um determinado autor, como uma determinada palavra era utilizada pelo autor bíblico e na época daquele mesmo autor, como é que ela era utilizada pelas demais pessoas da mesma época. Quarto, deve-se notar o contexto, tanto o contexto histórico, ou seja, a época na qual aquelas palavras foram ditas, quanto o que foi dito antes e depois no mesmo texto. Isso é uma regra de interpretação fundamental para todos nós, ok? Sempre observar o que vem antes e o que vem depois num texto bíblico. O ditado popular cristão é: texto fora do contexto se torna um pretexto para o que qualquer um quiser dizer, seja aquilo uma heresia, seja aquilo um ponto bom, mas mal fundamentado. Como, por exemplo, eu esqueci. Qual que é o exemplo clássico? Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse: ser forte. É bonito, mas na verdade é um idólatra conversando com o outro e os dois então falam: sejamos fortes, e começam a construir um ídolo. É isso que está lá no texto bíblico. Ou seja, nós não devemos usar esse tipo de texto para nos animarmos mutuamente. Para Erasmo, alguém para interpretar bem as Escrituras devia ter conhecimento profundo das línguas originais, grego e hebraico, devia também ter conhecimento do latim, bem como de outras diversas ciências, especialmente gramática e retórica. Ele diz que os textos mais complicados deveriam ser resolvidos, as dificuldades mais difíceis, me perdoem o exagero, deveriam ser resolvidas por crítica textual. Eu vou passar por cima disso, não dá tempo de explicar, ou pela comparação de um texto com outro texto, um texto mais complicado sendo iluminado por um texto mais difícil. E ele diz também, ele termina os seus pontos hermenêuticos dizendo que é fundamental, depois que você chega na interpretação do texto, consultar o que os pais da igreja disseram a respeito daquele texto. Isso então é bastante católico romano. Esse último ponto mostra então a conexão de Erasmo. Para Erasmo, Cristo era o centro das Escrituras, não como um redentor que nos une a Deus, mas ao invés disso como grande exemplo do passado, que nos instrui nas virtudes que agradam a Deus. Ou seja, qual é o papel de Cristo na interpretação bíblica de Erasmo? Cristo é um grande, não diminuam esse exemplo, tá? É um grande exemplo. Erasmo ficava impressionado com Cristo, mas como um grande exemplo, como aquele que tem a melhor de todas as filosofias. Então é assim que você se aproxima de Cristo nas Escrituras, segundo Desidérios Erasmo, ou Erasmo de Roterdã. E Martinho Lutero? Como é que Martinho Lutero via Cristo nas Escrituras? Como é que era a interpretação
bíblica de Martinho Lutero no que concerne à pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Antes da gente ir para isso, é bom entender como que funcionava a interpretação bíblica na Idade Média, ou a principal linha. Existiam outros que interpretavam diferente, mas a principal linha de interpretação era essa aqui. Acreditava que em cada texto bíblico tinha 4 significados. Era assim que se interpretava a Bíblia na Idade Média. Existia um significado histórico ou um significado literal, e então esse era o sentido mais literal, mais claro do texto, por assim dizer. Existia também um sentido alegórico, ou um sentido mais profundo. Os intérpretes, então, eles conseguiam olhar para um mesmo texto, e no mesmo texto dizer, esse texto no sentido literal significa isso, mas no sentido mais profundo, ou no sentido cristológico, esse texto tem esse outro significado. E eles também apontavam para outros 2 sentidos. O significado moral, que determinava a conduta do cristão, o significado, a aplicação ética ou moral de uma determinada passagem, e o significado escatológico, que apontava para a esperança do cristão. Então, um intérprete, durante a Idade Média, entenda-se com isso, mais ou menos 1000 anos, de 400 até 1500, um intérprete, durante todo esse tempo, ele buscava esses 4 significados, a maioria dos intérpretes. No século XVI, você tem o advento da reforma, o advento do humanismo, e tudo isso leva as pessoas, o renascentismo, a buscarem uma nova maneira de ver as coisas, e de ver principalmente os escritos, e de ver o mundo. Então, essa maneira de interpretar é totalmente mudada. Os escritos passam a ter principalmente um sentido apenas. Para Lutero, a maneira que você interpreta a Bíblia é essa. Primeiro, existe uma necessidade de um conhecimento gramatical. Para Lutero é fundamental, se você quer entender a Bíblia, você precisa conhecer gramática. Gramática grega, para ele, tá? E com a Bíblia traduzida, e lembrem-se, Lutero é o grande defensor da tradução da Bíblia para cada língua, para a língua vernácula do povo, certo? Com as traduções também conhecer a gramática. E, gente, como nós, às vezes, ignoramos isso? Para falar um pouquinho da nossa situação, às vezes a gente ignora, gente, que um para quê na Bíblia tem uma importância fundamental. Um a fim de quê? Gente, presta atenção. Mas vai apresentar uma adversativa. Isso é importante. Essas coisinhas que parecem tão, me perdoem, chatinhas quando a gente estuda português, quando a gente lê a Bíblia, são fundamentais, se a gente quiser entender o que Deus está nos falando. Então, não é à toa que para Lutero, essa é o primeiro princípio da interpretação bíblica, conhecer bem a gramática. O segundo princípio para Lutero era a importância de levar em consideração o tempo, as circunstâncias e as condições. Aquilo que a gente chamaria de contexto histórico. Então, é fundamental você lembrar que, por exemplo, quando Jesus Cristo diz, vós sois o sal da terra, ele estava falando do sal da época dele, não do sal que a gente tem na nossa cozinha, refinado, que nunca perde o sabor. Ele estava falando de um sal em estado bruto, retirado das águas e pouquíssimo tratado, e um sal que perdia de fato o sabor, e de fato era lançado fora. Então, a gente tem que se transportar para aquela época, para aquele contexto, para aquela cultura, se a gente quer entender a palavra de Deus. Observância do contexto literário, ou seja, aquilo que Erasmo também dizia, é de fundamental importância não ler apenas um texto, mas tudo o que se diz. Pergunto para vocês, quem de vocês já recebeu uma carta de alguém importante? Importante para você, não estou falando importante, minha esposa é importante para mim. Então, uma carta de alguém importante e leu só uma página.
quando a carta tinha 2 páginas? Ninguém? Qual de vocês que já recebeu um e-mail que te interessa, um e-mail que você quer entender, e leu só os 2 parágrafos do meio? Ok? Uma pessoa apenas. Por que você não faz isso? Porque senão você não vai entender. Então, por que nas cartas bíblicas você acha que você tem o direito de ler só os capítulos 2 e 3? Não é carta também? Você não vai entender se você só ler capítulo 4 e 5. Hoje a minha devocional será nos capítulos 4 e 5. Claro que você não vai entender. É carta. A carta é feita para ser lido direto. Isso é o contexto. Sem toda a carta, você não entende o que a carta quer dizer, porque a carta tem um objetivo. Não é a mesma regra no livro dos Salmos, tá, gente? Isso é uma regra bem específica para a carta. Mas mesmo nos Salmos, você tem que ver o que o Salmo anterior e o Salmo posterior estão dizendo. Ou, no mínimo, ler o Salmo inteiro. Aliás, que pena que, algumas vezes, até nas igrejas a gente tem deixado de ler a Bíblia, né? Um salmo de 11 versículos, a gente só põe 5 na liturgia. Espera lá, gente. Vamos ler o salmo inteiro. A coisa mais importante é a Bíblia. Vamos ler tudo. A gente precisa do contexto literário, portanto. 4ª regra para Lutero: necessidade de fé e iluminação espiritual. Muito legal isso. Para Lutero, você não compreende a Bíblia. Isso é a mesma coisa para Calvino, a gente vai ver daqui a pouco. Se você não tiver fé e iluminação espiritual, se o Espírito não agir, você não vai compreender. Ou seja, não existe só a compreensão de um texto, não é só a interpretação de texto que a gente faz quando a gente lê a Bíblia, apesar de que a gente tem que fazer. Análise gramatical, análise sintática, o terror aí dos adolescentes, a gente precisaria fazer também para entender a Bíblia, ok? Mas não é só isso. A gente precisa da atuação do Espírito. A gente precisa que Deus nos ajude, sob pena de nós não compreendermos o que Deus nos quer dizer. 5º, para Lutero, um princípio da interpretação era conservar a proporção da fé. Ou seja, ao ler um texto e interpretá-lo, interprete-o à luz de todas as Escrituras, dos outros textos bíblicos. Ou seja, para interpretar um texto bíblico, você tem que ter um conhecimento mínimo de teologia. E o que é teologia, essa palavra às vezes temida? Não é nada mais do que conhecer o que a Bíblia diz a respeito de Deus, a respeito do mundo, a respeito dos homens, a respeito do pecado, a respeito da salvação, a respeito da esperança final. É isso que é teologia. Todos vocês têm conhecimento teológico, ok? E vocês precisam usar esse conhecimento teológico na leitura de cada texto, para que ele faça sentido à luz do todo. E, finalmente, para Lutero, toda Escritura contém uma referência a Cristo Jesus. Mas quando Lutero fez isso, quando ele propôs esse ponto, ele não conseguiu se desvencilhar daqueles 4, antes eram 4 princípios hermenêuticos. Lutero, ele ainda não conseguiu tornar em um princípio só, ele manteve 2. Ele dizia a priori, tá? Depois Lutero mudou um pouco quanto a isso, mas na prática ficou basicamente a mesma coisa. Mas ele dizia a priori que existia o sentido literal e o sentido cristológico. Ou seja, um texto pode dizer alguma coisa que, lendo de maneira plana, ou simples, ele não tem a referência a Cristo, mas você precisa encontrar, de alguma maneira, uma referência a Cristo naquele texto. Então, nesse afã, Lutero, às vezes, cometia alguns equívocos de interpretação. Ele forçava a palavra para que ela falasse de Cristo quando ela não estava falando.
Tá? Então, isso aconteceu com o grande reformador Martinho Lutero, que às vezes eu sinto que não é tão honrado no nosso meio quanto deveria. Eu tenho essa impressão que nós presbiterianos precisávamos reconhecer mais o nosso débito a Martinho Lutero. E por que as coisas para Lutero eram assim? Principalmente por causa da sua compreensão do papel da lei e do evangelho, ou da lei e da graça. Para Lutero, tudo na Bíblia pode ser caracterizado como lei ou como evangelho. Tá? Então não olhem para cá pensando em Pentateuco e os 4 evangelhos. Não. Tudo na Bíblia cai numa dessas categorias, de lei ou evangelho. Para Lutero, a lei ela tem uma função quase que exclusiva, para não dizer principal. E essa função é demonstrar ao pecador a necessidade que ele tem de Cristo. Então, qual é a serventia da lei para Martinho Lutero? Mostrar a sua feiura espiritual. Ponto final. Para Lutero é para isso que serve a lei. Para que você se olhe como que num espelho e olhe para você, olhe o padrão do que você devia ser, olhe o que você é, e então veja a sua necessidade extrema e profunda de Cristo Jesus. Para Lutero é só essa a função da lei. E então, o Evangelho é quem vai te dar a solução. Então, é simples, a lei mostra o problema, e o Evangelho apresenta a solução. É assim que funciona para Martinho Lutero. Então, tudo para Lutero vai desembocar em Cristo. A lei mostra a necessidade de Cristo, e o Evangelho mostra como chegar lá, como conseguir ter Cristo Jesus para então obter a salvação. E dessa maneira, então, Lutero via Cristo em todos os lugares das Escrituras. Ele lia Cantares, Cântico dos Cânticos, ele via Cristo. Ele lia Eclesiastes, ele via Cristo em cada capítulo, em cada parágrafo. Ele lia os Salmos, todos os Salmos, absolutamente, falam de Cristo Jesus. E a questão é, será? E essa é uma pergunta indigesta. Essa é uma pergunta bem indigesta, porque tem muita gente que diz que fala, mas força os textos bíblicos para que fale de Cristo. Por exemplo, Lutero interpretava o Salmo 1 assim: o sentido exato é que o Senhor Jesus não cedeu às piores perseguições dos judeus e da perversa geração que era corrente em seu tempo. Você lembra do Salmo 1? Você consegue ver isso lá? Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, seu prazer está na lei do Senhor. Tudo quanto ele faz prosperará. Será? Olhem só. Salmo 2. O sentido do texto é sobre a fúria dos judeus e dos galileus contra Cristo em sua paixão. Esse tá bom. Esse tá legal. Porque o Salmo 2 é um salmo bastante messiânico. A questão é, será que quando eu olho para o Salmo 2, vergonhosamente eu estou sem uma Bíblia aqui. Obrigado. Será que quando eu olho para o Salmo 2, eu devo de cara? Porque se amotinam as nações, os povos tramam em vão, os reis da terra tomam posição, os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem, façamos pedaços de suas correntes, lancemos de nós suas algemas, do seu trono dos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles, e por aí vai. Será que eu devo de cara olhar Cristo neste salmo? Quem acha que sim? Ninguém? Quem acha que não?
Ninguém? Alguns. A questão é, mesmo os salmos que são muito claros a respeito de Cristo, será que assim que eles foram escritos, eles já foram escritos com essa intenção ou com este significado? Quando um salmo fala sobre o rei sendo entronizado, será que pode ser Davi em vez de Cristo? Lá no contexto de quando foi escrito? Ou será que pode estar falando a respeito até do próprio Yahvé, do próprio Deus? Salmo 3, Lutero interpretava assim: Senhor, como eles, meus inimigos, são muitos. Aliás, isso é uma citação do Salmo, né? Como meus inimigos são muitos, é um lamento de Cristo sobre os seus inimigos judeus. Será? O que diz o verso 1, que na nossa Bíblia não aparece como verso 1, mas que é o verso 1? O que diz? Logo abaixo do título, o que diz na sua Bíblia? Salmo de Davi, quando fugia ou quando fugiu de Absalão, seu filho. Então, quer dizer, é um salmo de Davi. O salmo começa: Senhor, muitos são os meus adversários. Quem é que está falando? Davi. Lutero dizia que era Cristo, falando dos seus adversários. Está certo isso? Aí a irmã é bem calvinista, a irmã já mostrou todo o seu calvinismo de maneira clara. Nós vamos ver exatamente isso, como um tipo de Cristo, legal, mas não diretamente Cristo, mas sim, a gente vai chegar a Cristo, Cristo vai ser o fim, o telos, mas Davi, esse salmo tem a ver com Davi, com a vida de Davi, passando por Davi ele chega a Cristo. Legal. Legal. É isso que a gente vai ver. A irmã está dispensada, viu? Não precisa mais ficar até o final. A gente vai ver exatamente isso na interpretação calvinista. A irmã já está sabendo como que é. Então é isso que a gente vai ver agora. A interpretação cristotélica de Calvino. E por que esse nome? Para que dificultar com nomes diferentes? Apenas para ficar claro na sua mente o seguinte: Calvino também tinha a intenção de ver Cristo nas passagens da Escritura. Mas ele não estava disposto a burlar o sentido do texto a fim de colocar Cristo à força no texto. Então, como é que ele vai ver Cristo? Ele vai ver Cristo como o fim, como o alvo daquele texto. Como é que ele fazia isso? É o que a gente vai ver nos próximos minutos. Bem, princípios da interpretação bíblica de Calvino. Para Calvino, um texto precisa ser interpretado de maneira breve e lúcida, ou clara. Então, nada de ficar com muitas firulas, mas uma interpretação mais clara e, se possível, rápida. Mais rápida dos textos bíblicos. Se você vê o quanto ele escreveu de comentários bíblicos, você vai ficar meio assustado. Mas esse é o princípio, ok? Que ele perseguiu. E, de fato, você não encontra muitos rodeios nos comentários bíblicos de Calvino. Diferente, por exemplo, mantendo a diferença de épocas enorme, mas Martin Lloyd Jones. Se você pegar um comentário de Martin Lloyd Jones, que eram os seus sermões, você vai ver muita repetição. Em Calvino você não vai achar muito disso, tá? Por causa desse princípio aqui. Segundo, você precisa levar em consideração qual é a intenção do autor bíblico. Brilhante isso.
um pouco ultrapassado na nossa época, erradamente ultrapassado, porque na nossa época não se importa muito com a interpretação, a intenção do autor bíblico. Você já viu alguma releitura de alguma peça do passado, por exemplo? Já viu o que eles fazem com as peças, sei lá, Qual é o famoso lá, que escreve em inglês? Oh, obrigado. Que nome para faltar, não é? Shakespeare. Já viu algumas releituras de Shakespeare? O que eles fazem? Quando você compara o que Shakespeare escreveu com a peça teatral que está sendo apresentada, você fala assim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Mas por que isso? Porque na nossa época se dá total liberdade ao leitor. O que importa é a intenção do leitor na nossa época. O que é uma grande tristeza e um grande absurdo. Mas é assim que funciona na nossa época, infelizmente. Aqui, o que importava para Calvino, e que é o certo, é a intenção do autor. O que o autor bíblico queria dizer ou queria causar nos seus leitores quando ele escreveu isso. Olha que pergunta importante. Reunião de oração ou uma reunião dos irmãos na casa de um outro, alguém lê um texto bíblico, e aí então, o que esse texto diz para você? E para você, o que esse texto diz? E para você? Espera lá, calma. Talvez a pergunta mais importante, a priori, seja, o que esse texto quis dizer para quem escreveu? Qual era a intenção do autor que escreveu esse texto? Só quando eu souber a intenção dele é que eu posso saber o que esse texto quer dizer para mim. Tem texto na Bíblia, gente, que pode ser ironia. Sim, os escritores bíblicos usaram de ironia. E você sabe, né? Se você interpreta literalmente uma coisa que é ironia, acabou. Você perde completamente o sentido. Por exemplo, não é ironia, não é o caso de ironia, mas será? Fica só a pergunta, depois vocês procurem na internet, eu escrevi alguma coisa que fala sobre isso. Será que o texto "tudo me é lícito" é Paulo dizendo? Você acha que é verdade? Esquece que existe esse texto na Bíblia, tá? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você acha que isso é verdade? Tudo me é lícito, eu posso todas as coisas. É verdade isso? Mas Paulo diz, tudo me é lícito, mas não convém. Quer dizer, eu posso, mas não convém. Será? Ou será que não foi isso que ele quis dizer? Será que ele estava usando um outro estilo de escrita, que eu preciso entender, para depois entender que não era ele falando, que ele só estava citando outras pessoas? Olhem só duas maneiras completamente de interpretar outro texto. 1 Coríntios 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Segunda maneira de interpretar. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher? Qual é a diferença? Qual que é? É uma vírgula só. Ela faz toda a diferença. Numa, Paulo está dizendo, na outra ele está falando o que eles disseram. Queridos, não existia vírgula na língua grega. Nem espaço entre as palavras. Ou seja, onde alguém coloca vírgula é interpretação. De tal maneira que você precisa perguntar qual é a intenção do autor. Se você quer entender, você precisa fazer essa pergunta. O que ele realmente quis dizer? Para Calvino existia somente um significado em cada texto. E esse significado é o significado literal, o significado mais simples. Gente, isso é uma regra que tem exceções, ok? Mas se alguém quer te falar de um texto bíblico, e para ele confirmar a interpretação dele, ele dá assim piruetas e malabarismos enormes, duvide daquela interpretação. Pergunta é,
aquelas pessoas que viviam no primeiro século, para quem esse texto foi originalmente escrito, será que elas interpretariam tudo isso nesse texto? Busquem o significado mais simples e o significado literal. E era esse um dos princípios de interpretação bíblica de João Calvino. Outro princípio importantíssimo, fundamental para Calvino, é aquele mesmo que a gente já viu em Lutero. Analogia da fé. Compare textos bíblicos com a própria Bíblia. Explique a Bíblia por meio da própria Bíblia. As Escrituras são a sua melhor intérprete. Tudo isso tem a ver com esse princípio chamado analogia da fé. Ou seja, tem um texto difícil. Apocalipse é difícil, não é? Bem difícil. Mateus 24 e 25 é mais simples. E ambos falam do mesmo assunto. Portanto, interprete o Apocalipse à luz de Mateus 24 e 25. Fica mais fácil. E tem outros textos também que falam dos mesmos assuntos. Então é isso que a gente precisa fazer, comparar textos bíblicos. Para Calvino, como para Lutero, também é fundamental a iluminação do Espírito Santo. Sabe por quê? Na maioria das igrejas, presbiterianas pelo menos, sempre ou antes da leitura bíblica, que antecede o sermão, ou depois da leitura bíblica, antes do sermão, tem uma oração? Aquilo lá é uma oração por iluminação. Naquela hora nós estamos reconhecendo que se o Espírito Santo não atuar, nós não vamos entender nada. Nem o pregador vai conseguir transmitir aquilo que ele estudou e nem o povo vai conseguir captar o que Deus está querendo dizer. Então todos nós juntos oramos naquela hora, Deus Espírito Santo, ilumina os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da tua lei. Isso é o que Calvino diz que deveria ser feito. Você, inclusive, na sua devocional, e eu espero que todos aqui tenham os seus momentos de leitura da palavra e oração, você precisa pedir a Deus isso. Você precisa clamar que Deus te ajude a entender o texto. Mas não vai, depois dessa oração, ler só um trechinho, porque você não vai entender mesmo. Você precisa ler um pouco mais para entender o que as Escrituras dizem. E também não adianta ler 5 capítulos só para terminar em um ano. Desculpem. Talvez eu vou ser forte demais, mas não tem vantagem nenhuma ler a Bíblia inteira em um ano só. Se você não estiver entendendo o que você está lendo. Se for o caso, leia trechos menores, mas lute com aquele trecho até que você entenda o que ele está dizendo. Tá? A vantagem da leitura em um ano é o fato de você ler a Bíblia inteira e ter uma meta. Ok, tem uma vantagem, vai, mas entender é melhor do que poder dizer para todo mundo que você já leu a Bíblia inteira. Finalmente, para Calvino, você tem um princípio cristotélico nas Escrituras. Todas as Escrituras apontam para Cristo Jesus. Não que elas falem diretamente de Cristo Jesus, cada texto fala de Cristo, não assim, mas de alguma forma as Escrituras todas apontam para Cristo Jesus. É isso que a gente vai ver com um pouco mais devagar agora. No comentário de João, Calvino diz o seguinte: devemos ler as Escrituras com o intento de encontrar Cristo nelas. Para Jesus, não era nos evangelhos que Cristo começou primeiramente a ser manifestado, mas tendo recebido o testemunho da lei e dos profetas, foi exibido abertamente no evangelho. Ou seja, o próprio Jesus Cristo fala que são as Escrituras que testificam dele. São elas mesmas que testificam de mim. E quando Jesus fala isso, o que eram as Escrituras que estavam disponíveis? O Antigo Testamento.
Então o próprio Senhor Jesus disse, lá no caminho de Emaús também, né? Jesus Cristo foi mostrando na lei e nos profetas tudo o que a seu respeito constava nas Escrituras. Então as Escrituras falam de Cristo Jesus, a questão é como encontrá-lo. Eu vou forçar o texto bíblico para ver Cristo de alguma maneira, ou eu vou ter mais trabalho, porque dá mais trabalho. Tá? Um é só criatividade. Quem tem criatividade se dá bem, porque aí inventa um monte de coisa e coloca Cristo no texto. O outro dá trabalho, porque você tem que realmente entender o que o texto está dizendo e como, então, chegar à pessoa de Cristo Jesus ali. Alguém me ajude. Aliás, alguém não, eu tenho que, para ter som, precisa ser alguém assim. Calvino rompeu com a interpretação espiritual do passado e até mesmo com a ideia de Lutero de ver Cristo em toda a Escritura. Para ele, Cristo era o cumprimento do Velho Testamento e o tema do Novo Testamento, mas isso não significava que todo versículo necessariamente continha alguma referência oculta a ele. A abordagem de Calvino é mais sutil. O intérprete deve relacionar cada passagem da Escritura com Cristo, qualquer que seja o sentido primário da mesma. Obrigado. Isso nas palavras do Dr. Alderi, num texto dele que está disponível na internet também. É só você entrar, procurar o Exegeta da Reforma, e aí então você vai encontrar esse texto do Dr. Alderi sobre os princípios de interpretação bíblica de João Calvino. Olha só, o Dr. Alderi mostrou que existe uma diferença entre Lutero e Calvino. Lutero vai encontrar Cristo em cada página, em cada versículo das Escrituras. Calvino vai evitar fazer isso. Ele vai interpretar o texto como ele é, do jeito que ele está, e a partir deste significado do texto, como ele é e como ele deve ser interpretado numa interpretação comum, simples e clara, você então busca relacionar esse significado a Cristo Jesus. Por isso, então, Cristo como o alvo, o telos, o fim ao qual esse texto se relaciona. Mas não é começando por Cristo e então interpretando o texto bíblico. A abordagem é mais sutil. O sentido primário deve ser mantido e esse sentido deve ser relacionado a Cristo Jesus. Essa é a diferença, então. Para Lutero, você tem Cristo de cara, começa com Cristo, e então vai para o texto caçando Cristo. Qualquer texto. Qualquer texto. Para Calvino, você vai para o texto. E aí, então, você interpreta o texto no seu sentido comum, e esse significado ao qual você chegar, você relaciona com Cristo Jesus. É assim que se faz a interpretação, então, para João Calvino. A maneira de fazer isso pode ser como um antítipo, Cristo como o antítipo e o texto como um tipo, o texto então apontando para Cristo como sacrifícios do Antigo Testamento, que eram sacrifícios, eles estavam ali para temporariamente resolver o problema do pecado dos homens com Deus, mas eles também apontavam lá para frente para Cristo Jesus. Pode ser, todo profeta, sacerdote e rei é um tipo de Cristo, que continha em si mesmo os 3 ofícios. Então, existem maneiras justas de você relacionar textos bíblicos à pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Importante nesse sentido é entender a concepção calvinista da lei. Então, para Lutero, nós vimos anteriormente, a lei tem uma função. Qual é? Oi? Mostrar o problema. Ótimo. Ótimo resumo. Mostrar o problema. É isso que a lei faz. Ela revela qual é o problema, para que então o Evangelho apresente a solução. Calvino tem uma compreensão mais profunda da lei de Deus. Calvino dividia a lei em 3 categorias. Lei cerimonial, ou seja, tudo que está ligado
ao sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Okay? Então, todo o sistema sacrificial, todas as leis dietéticas, aquelas de pode comer isso, não pode comer aquilo, as leis a respeito de purificação pessoal, as leis a respeito de santidade, neutralidade, impureza e imundícia, que são níveis de purificação diferentes que existiam ali no Antigo Testamento, tudo que concerne ao templo, tudo isso eram leis cerimoniais para João Calvino. Também existiam as leis civis, ou seja, aquelas leis que diziam respeito à nação de Israel propriamente dita. Então, por exemplo, você não pode pegar a tua cerca e colocar mais para lá, roubando uma parte da terra do seu vizinho. Lei civil. Era uma lei que dizia respeito à nação de Israel. Matou o boi do vizinho, você fica com o boi morto, mas dá o seu boi vivo para ele. Mas você pode ficar com o boi morto para fazer o seu churrasco. Então, existem várias dessas leis que diziam respeito à nação de Israel. São leis civis. E também existe a lei moral, melhor exemplificada nos 10 mandamentos, mas não restrita a eles. É mais do que os 10 mandamentos, que mostra a vontade de Deus desde sempre e para sempre. É o que Deus quer das suas criaturas. Então, para João Calvino, essa lei cerimonial, toda ela apontava de maneira muito clara para Cristo Jesus. E essa lei teve o seu fim em Cristo Jesus em todos os sentidos. Tanto Cristo era o fim no sentido de alvo, telos, quanto ele foi o fim no sentido de que uma vez que veio Cristo, essa lei acabou, não precisa mais ser observada. Bem, ela precisa ser observada no sentido da gente ler, entender, e aí então perguntar, como é que essa lei se cumpriu em Cristo Jesus? Existem alguns cristãos que ainda creem que um dia o templo de Israel vai ser reconstruído. Mas Jesus Cristo disse que Ele é o templo. Portanto, o templo teve o seu fim em Cristo Jesus. Era para apontar para Cristo que o templo existiu. A lei civil, ela revela o senso de justiça de Deus. Então, ela tem uma utilidade didática para nós. E, ao fazer isso, ela revela também a nossa incompetência, a nossa sujeira. Aliás, a lei cerimonial também. Se eu preciso sacrificar um bicho para cada pecado meu, a gente imagina. Era sacrifício, 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 sacrifício o tempo todo. E não se enganem, leiam Levítico direitinho. Não era o sacerdote quem cortava a jugular de todos os animais. Alguns sacrifícios, o sacrifício pelo pecado, é o próprio ofertante que corta a jugular do animal. Eu pequei, eu levo o meu animal, um bom animal, e eu pego o cutelo e dou o golpe fatal na jugular daquele bichinho. Com uma mão, com a outra eu estou com a minha mão em cima da cabeça dele e sinto ele estremecer quando eu dou o golpe. Eu tirei a vida, era a minha vida que devia estar indo embora, mas é a vida desse animal que está indo no meu lugar. Então a lei cerimonial, ela aponta para a minha pequenez e ela aponta também para uma substituição que só seria verdadeira e real e justa, palavra meio forte, eu sei, em Cristo Jesus. O sangue de bois e de ovelhas e de pássaros nunca realmente quitou os pecados de ninguém. Eles só seguraram um pouco até que viesse Cristo e pudesse fazer verdadeira propiciação pelos pecados de todos os santos, do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. E a lei moral aponta a vontade de Deus, e essa também me humilha. Porque quando essa em especial me humilha, a todos nós deveria humilhar. Porque quando eu olho o padrão de Deus, eu sei que eu não chego lá.
E isso então me traz a necessidade de alguém que venha me salvar. Portanto, para Calvino, a lei tem essas funções. Ela serve para manter os ânimos em suspense. Vem cá. Se você faz uma coisa digna de morte, em algum país que tenha pena de morte, e aí então alguém chegue para você e fale assim: eu deixo esse rato morrer no seu lugar. Você vai se sentir lisonjeado? Porque um rato valeu o valor da tua vida? Não. Um rato, eu preferia morrer, eu mesmo, do que alguém falar que um rato vale no meu lugar. Ou seja, quando um israelita sacrificava um boi, que seja um boi, ou uma ovelha, ou um pardal, alguma coisa devia mexer com ele e falar assim: mas isso não está assim, totalmente justo, entendeu? Porque é a minha vida que devia ir. E aí Deus aceita um pardal. Além disso, todos aqueles sacrifícios, ano após ano, todo aquele sangue e todas aquelas promessas que a lei contém, de que um dia virá alguém, tudo isso servia para deixar os ânimos em suspense. Tá? Alguma coisa ainda não está completa aqui. Está faltando alguma coisa. A lei também incitava um maior desejo da vinda do Messias. É na lei que contém a promessa de um filho da mulher que vai pisar a cabeça da serpente. É na lei que contém a promessa de um descendente de Abraão, no qual todas as famílias da terra serão abençoadas. É na lei que contém a promessa de um profeta semelhante a Moisés, que virá e vai ser maravilhoso. É a lei que contém, e depois os salmos abrem mais, um personagem estranho chamado Melquisedeque, que é sacerdote antes de existir sistema sacerdotal. Então, a lei fazendo tudo isso, ela vai incitando um desejo pela vinda do grande profeta, o grande sacerdote, o grande rei. A lei também anima os cristãos nessa esperança. A lei dá a conhecer a cada um a sua injustiça. Para Lutero, é só essa função da lei, dar a conhecer a cada um a sua injustiça. Calvino abriu mais o leque, mostrou que a lei tem outras diversas funções importantes. A lei serve também para causar temor. Um israelita, um judeu piedoso, ele provavelmente tinha um senso muito grande da justiça de Deus. Tem alguns textos bíblicos, gente, que falam em grandes dias, de grandes festivais, que falam de um rio de sangue escorrendo do templo até algum outro lugar em Jerusalém. Um rio mesmo. Tá? Eram muitos. Tem texto bíblico na Páscoa ou na dedicação do Templo de Salomão. Você vai ler lá quantas... Aliás, se alguém puder fazer isso, faz, por favor, porque eu não lembro o número. Quantos animais foram sacrificados naquele dia? É coisa em torno de 14 mil. Imagina o sangue de 14 mil animais escorrendo. Tudo isso por causa do pecado. Tudo isso para se aproximar de Deus, ou seja, tudo isso dava uma ideia de que Deus é um Deus muito sério e muito santo, e portanto eu devo andar na linha. Mas finalmente a lei também tem o lado muito positivo de ensinar a vontade de Deus. A lei revela Deus. Eu conheço mais a Deus ao conhecer os seus gostos.
A ideia é que eu que agora fiz 10 anos de casado, olha só, que oportunidade boa de dizer isso, conheça melhor a vontade da minha esposa do que quando nós éramos namorados. Eu agora tenho que saber a cor predileta dela, eu tenho que saber que ela não gosta de ganhar flores, eu tenho que saber algumas coisas que eu não tinha tanto a necessidade de saber. Isso por quê? Porque a convivência me fez conhecer a vontade dela. E ao conhecer a vontade dela, eu a conheço melhor, eu conheço, nessa hora não tem jeito, eu conheço ela, dá mais a ideia do que eu quero falar. E é isso aí que eu estou querendo dizer. Quando eu conheço a vontade de Deus, eu conheço Ele. Me desculpem pelo erro de português, mas é só para fins de ênfase. Eu o conheço. Então a lei me dá acesso a Deus, porque eu sei o que Ele gosta. E quando eu sei o que uma pessoa gosta e o que ela não gosta, eu conheço essa pessoa, eu vou me tornando cada vez mais íntimo dessa pessoa. Então, em tudo isso, pois não. Gente, 120 mil ovelhas. Sangue de 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Imagina todo esse sangue. Imagina todo esse cheiro. Não era cheiro de churrasco, não. Não era só cheiro de churrasco, porque tinha algumas outras partes queimadas que não era só a carne. Então não tem só aquele aroma gostoso nosso de churrasco, tá? Tem um aroma mais pesado. Tudo isso mostrava, então, a seriedade e a santidade de Deus. Mas a lei também mostra a vontade de Deus e me dá mais acesso a Ele, portanto. Se eu o conheço mais, eu consigo chegar mais próximo dEle. Se eu tenho provisão de perdão, eu consigo me tornar mais amigo dEle. Portanto, a lei, ela aponta para Cristo Jesus, mas não diretamente. Ela aponta para Cristo Jesus, Jesus Cristo sendo o alvo dessa lei. Por exemplo, uma lei cerimonial, ou uma lei civil, é a mais difícil de conhecer. Como que eu relaciono isso a Cristo? É porque a cerca era Cristo. Não, é porque cerca é feito de madeira e a cruz também é feita de madeira, então... Tem interpretação assim, gente. A interpretação da Idade Média era toda assim. E a interpretação de muitos intérpretes hoje ainda é assim. Pois é, não está muito longe, não é? Que devia talvez ser de alguma cerca. Como que eu relaciono a Cristo, então? Quer dizer, então, que esse texto não fala nada de Cristo? Oi? Os ensinamentos? Pois não. É uma das maneiras. É uma das maneiras. Outra maneira é lembrar que, sabe, se eu tivesse a oportunidade de colocar minha cerca um pouquinho mais para lá, eu talvez faria. Ou quem sabe alguém aqui já fez. Ou quem sabe você tem vontade de fazer. Você sabe que você não podia construir... Quantos metros a prefeitura pede? Do muro até a construção? 5. Perder 5 metros do meu terreno. A minha vontade é jogar um pouquinho mais para lá. Mas quando a prefeitura manda eu fazer isso, ela está pensando no meu vizinho. Quando eu burlo essa lei, em algum sentido eu estou burlando uma lei da prefeitura, uma lei do Estado, eu estou pecando contra Deus porque eu não devia burlar a lei da prefeitura. E por que eu tenho essas vontades? Porque eu sou pecador. Qual é a solução bendita para o meu pecado? Cristo Jesus. Veja que ficou mais longe de Cristo, né? Se eu falasse que a cerca é Cristo, seria mais rápido de chegar a Cristo. Mas seria errado. Se eu faço esse caminho todo
e mostro que essa lei aponta para o meu pecado, para o pecado do meu coração de querer levar vantagem em tudo, e isso me mostra a minha necessidade de Cristo, é um caminho mais comprido, mas é um caminho correto. Essa era a interpretação mais próxima do que Calvino faria. E os profetas, como é que eles falam de Cristo Jesus? Eu gosto dessa citação de Calvino que ele faz no começo do livro de Isaías, do seu comentário ao livro de Isaías, ele diz assim: é costumeiramente feito um grande número de declarações e dissertações sobre o ofício dos profetas, mas, na minha opinião, o caminho mais curto para tratar deste assunto é relacionar os profetas à lei, de onde eles derivam a sua doutrina, como um rio de uma fonte. Às vezes, quando a gente pensa em profeta, a primeira coisa que nos vem à mente é o futuro, é olhar para frente. O profeta falava do futuro, da vinda de Cristo, ou lá da consumação de todas as coisas, lá do Apocalipse. O profeta profecia futuro, futuro, futuro. Para Calvino, ele pensava profecia, passado, lei. Os profetas são os pregadores da lei. Qual é a grande função de um profeta do Antigo Testamento? Aplicar a lei de Deus para a sua época específica, para a sua geração. É isso que o profeta faz. E quando você lê os profetas pensando nisso, faz toda a diferença. Até quando os profetas falavam do futuro, muitas vezes eles estavam falando de coisas que já estavam presentes na lei. Deus avisou o povo: se vocês entrarem na terra prometida e se afastarem de mim, e eu punir vocês e vocês não voltarem, e eu punir mais pesado e vocês não voltarem, e eu punir mais pesado e vocês não voltarem, eu vou espalhá-los entre as nações. Não é novidade. O profeta, então, ele é um pregador da lei de Deus. E, portanto, aquilo que foi dito a respeito da lei vale sobre como ver Cristo nos profetas. É entender o profeta primeiro como aquele que aplica a lei para a sua época. Então, a partir da sua época, encontrar a relação do texto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo que o profeta, ele tem essa ideia de ter os ânimos em suspense ainda mais forte. Porque, como eles anunciam também coisas do futuro, baseado no passado, no que Deus disse no passado, eles aplicam coisas para o presente, mudem, senão vem chumbo grosso por aí. Essa é a mensagem básica de todos os profetas, certo? Como eles fazem isso, e como alguns deles dizem: eu sei que vocês não vão mudar, e vocês vão mesmo para o exílio, mas depois disso virá a redenção. Então, ao fazê-lo, eles deixam ainda mais essa ideia de suspense no ar. Fica ainda mais essa ideia: quando virá alguém para trazer solução? Aliás, quando você lê Juízes, e eu sei que aqui eu estou falando de profetas e eu peguei Juízes, que é um livro histórico, mas tudo bem. Quando eu olho para os Juízes, ou olho para a história dos reis de Israel, o que nós devemos sempre entender a partir dali é: e cadê o filho de Davi? Cadê o profeta semelhante a Moisés? No meio de tanto pecado, no meio de tanta tristeza, no meio de tantas coisas terríveis. Cadê o Messias? Devia ser desesperador viver tudo aquilo e a coisa indo de mal a pior e você esperando a vinda do Messias, não é? Então os profetas, eles são principalmente pregadores da lei de Deus. E as mesmas funções da lei você vai encontrar nos profetas, com uma nota mais forte para a questão da vinda do Messias. E alguns textos claríssimos com relação à vinda de Cristo, que descrevem
praticamente a vinda de Cristo Jesus. Mas vejam só, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Será que pode ter nascido uma criança na época de Isaías? Quem acha que sim? O reverendo Marconi acha que sim, gente. Quem acha que sim? Ok, muito bem, muito bem. Nosso presidente, ok, muito bem. Gente, isso anula o fato de que esse texto fala de Cristo Jesus? Não. Pelo contrário, torna a profecia ainda mais forte. Profecia na Bíblia pode ter mais de um cumprimento. Por exemplo, quantas vezes já aconteceu o grande e terrível dia do Senhor? Várias. Mas ainda não aconteceu. O maior deles. Aconteceu quando o povo de Israel foi levado para o exílio assírio, aconteceu quando o povo de Judá foi levado para o exílio babilônico, aconteceu no ano 70, quando os romanos destruíram Jerusalém, e ainda vai acontecer. O grande e terrível dia do Senhor. De tal maneira que cada texto que fala sobre o grande e terrível dia do Senhor, ele tem um cumprimento histórico, e ele aponta também para aquele grande e terrível dia do Senhor que ainda está à nossa frente. Portanto, profecias bíblicas podem ter mais de um cumprimento. Profecias bíblicas também pode parecer que ela vai acontecer tudo de uma vez, mas acontecer espaçado o cumprimento. Por exemplo, lendo o Antigo Testamento, sejamos sinceros, lendo o Antigo Testamento, parece que Cristo viria e iria embora durante 2000 anos, até agora, e só depois voltaria? Parece. Sendo sincero, não. Parece que ele vem, instaura o reino, vira rei, destrói os inimigos. Aleluia, estamos no céu. Parece isso. João Batista pensava isso. E os discípulos, Jesus Cristo morre, ressuscita, começo de Atos, os discípulos falam, e aí vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. Não interessa para vocês isso. Vai testemunhar que é esse o papel de vocês. Porque pelas profecias parecia que ia ser tudo de uma vez. Por isso que eu não gosto de quem explica Apocalipse direitinho. Eu não gosto de... Não é que eu não gosto de quem. Eu não gosto das explicações que colocam tudo perfeitinho no Apocalipse. Apocalipse é profecia. Pode acontecer de maneira um pouco diferente do que a gente acha que vai acontecer. Pois não. Também ficavam lá, ó. Né? Alguns talvez até deixassem de trabalhar só para ficar olhando para o céu esperando Cristo. O fato é, gente, nós devemos olhar para as profecias e interpretá-las de acordo com o seu contexto histórico. O que essa profecia quis dizer para aquele povo daquela época? E só depois entender e perguntar, e como é que Cristo se relaciona a esse significado ao qual eu cheguei. Alguns textos vão ser mais rápidos. Isaías 53, praticamente está falando de Cristo. Tá? Pode estar falando também dos sofrimentos do povo de Israel? Sim. A pergunta do eunuco não era tão absurda. Porque pode estar falando dos sofrimentos do povo de Israel. Até porque servo do Senhor em Isaías, muitas vezes é Israel mesmo. Só que Israel, a nação, é um tipo de Cristo. Então, no final das contas, está falando de Cristo também. E os salmos? São raros os salmos que Calvino, em seu comentário, não fale diretamente de Cristo, seja como profecia, seja como antítipo, o que Calvino chamava de substância.
seja como antítipo de Cristo, de seu reino ou de sua igreja. Olha só, maneiras de relacionar a Cristo. Cristo, o reino de Cristo, a igreja de Cristo. Olha só, não preciso forçar o texto. Eu preciso entender o que se relaciona a Cristo. Uma expressão comum no comentário de Calvino é, após falar do significado histórico, ele diz assim, ao mesmo tempo, e então ele mostra o significado, o cumprimento tipológico desse salmo em Cristo Jesus. Ou seja, ele mostra, por exemplo, o Salmo 22 é um lamento. É de Davi? Eu acho que é, né? Ok. O Salmo 22 é um lamento de Davi. Sobre quem que o Salmo está falando? Alguém me responda? Oi? Davi! Está falando sobre Davi. Mas está falando sobre Cristo também? Também? Por quê? Porque Davi é um tipo de Cristo Jesus. Porque Cristo cita esse salmo na cruz. Então, sim, também fala a respeito de Cristo. Mas eu não posso olhar para o salmo e já saltar para Cristo. Eu preciso entender primeiro a importância desse salmo para Davi. E quando eu fizer isso, vai ficar mais claro ainda e mais rico o quanto que esse salmo fala a respeito de Cristo Jesus. Concluindo. Para Erasmo de Roterdã, então, Cristo deveria ser encontrado em cada página da Escritura. Como? Você devia procurar o exemplo de Cristo. Você devia, não em cada página, não é isso. Cristo deveria ser encontrado nas Escrituras. E como você faz isso? Procurando o exemplo de Cristo, ou a filosofia de Cristo nas Escrituras. Por isso a questão do cristológico aí. Tá? Era uma coisa muito mais a ver com um ensino do que com salvação e Cristo como Messias. Tá? Bem próximo de alguns estudiosos da nossa época que, apesar de serem teólogos, não creem em Cristo. Tem disso? Tem disso por aí. Tem um monte de gente que acha que Cristo era só um bom exemplo. E são chamados teólogos, infelizmente. Para Lutero, nós vamos para o extremo oposto. Você tem que buscar Cristo em cada página, em cada versículo, em cada lei. Se preciso for falar que acerca é Cristo, faça. Mas encontre Cristo. Então, era assim que funcionava para Lutero. Vamos crucificar Lutero por isso? Absolutamente não. Ele é um filho da sua época. Tá? Ele é um monge. Exatamente. Então, quer dizer, o progresso que você tem da interpretação anterior para Lutero já é enorme. Tá? Santo homem de Deus esse aqui. Com seus erros, claro, como todos os santos homens de Deus. Mas a gente não precisa crucificá-lo por causa disso. Mas não precisamos também repetir o erro dele, de forçar os textos bíblicos a fim de falar de Cristo. Quando esses livros propõem que se fale de Cristo em cada texto, em cada sermão, a mim me parece que alguns deles, se eles mesmos não propõem isso, eles levam pastores ou pregadores a incorrer nesse erro, de às vezes forçar o texto não está falando naquele viés a respeito de Cristo, mas eu tenho que falar de Cristo, então eu coloco Cristo lá. É lógico que o outro oposto também, eu não posso pregar um texto que eu poderia pregar numa sinagoga judaica, né? Isso também seria um absurdo. Então, a hermenêutica de Calvino, no que concerne a pessoa de Cristo, é a mais correta e é aquela que nós deveríamos buscar. Ou seja, interpretar cada texto bíblico de acordo com o seu contexto histórico e a intenção daquele autor primário, para só então depois, ao chegar ao significado do texto, fazer a pergunta: e como esse texto então se relaciona a Cristo Jesus? E aí, seja como um tipo apontando para Cristo,
seja como uma profecia falando de Cristo, seja como um texto que mostra a minha necessidade do Senhor Jesus Cristo, aí então eu chego lá, eu aponto para Cristo Jesus. Mas primeiro a interpretação do texto como ele é, e aí então depois eu atinjo o texto. Gente, tem vários exemplos. Aqui eu posso deixar esse material com alguns dos irmãos, que fica responsável de passar para os demais, ou mandar por e-mail em PDF, para quem tiver interesse. E tem vários exemplos de como Calvino mesmo fez isso em alguns textos bíblicos, ok? E aí fica para os irmãos checarem isso depois.